Louvado seja o eterno Senhor. Glórias a Deus. Que cânticos edificantes e abençoadores para a nossa alma. Que solos abençoados que tocam nossos corações. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E eu convido você a que se coloque de pé. E se alguém tiver se sentido tentado a dormir do seu lado, pega essa pessoa e balança e fala: acorda, você não veio aqui para dormir. Você veio aqui para ouvir a Palavra de Deus. Certo? João, capítulo 3. Se tiver até que dar um beliscão, se for mãe, pode dar um beliscão, né? Para ficar acordado para ouvir a Palavra de Deus. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus, João, capítulo 3. Eu vou convidar vocês para ler a Bíblia comigo nessa noite com grande alegria. Eu lerei a partir do versículo 22, assim diz a Palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Todos comigo, vamos ler o versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Uma vez mais, vamos lá. Convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome. Toda glória seja dada somente ao Senhor. Senhor, que o nome do Senhor Jesus seja levantado bem alto na pregação dessa noite. E que, ao olhar para esse Senhor tão glorioso, o teu povo creia nele. Aqueles que ainda não são do Senhor, que creiam nele para a salvação. E aqueles que já são do Senhor, que creiam nele para a santificação, para a vitória sobre o pecado, para o crescimento espiritual, para uma vida de consagração maior ao Senhor, para que paremos de viver de fato para nós, para que vivamos para Ti, só para a Tua glória. Pai, Tua presença é perceptível por meio do Espírito aqui, de maneira graciosa. Então pedimos-te, Deus, ó Pai, que o Senhor nos encha o coração da Tua graça e nos alimente e nos dê sedente enquanto ouvimos a Tua palavra. Fala conosco, Pai, temos fome e sede de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, a inveja é um dos pecados que se manifestou já no princípio da história da humanidade. O primeiro assassinato da história da humanidade, amados irmãos, já foi na primeira família. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. E tudo por causa desse pecado maldito, amados irmãos, que é a inveja. Abel, amados irmãos, já imitando o que Deus fez no dia em que Adão e Eva pecaram, pois o Senhor matou animais e os cobriu com as vestes desses animais, simbolizando que Cristo viria no futuro, e o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e esta lhe morderia o calcanhar. Abel oferece a Deus sacrifício de ovelhas, as quais ele cria. Caim, querendo a sua própria redenção, a sua própria glória e mostrar-se como alguém capaz, oferece a Deus os frutos que ele colheu. E Deus não aceita os seus frutos, aceita o sacrifício de Abel. E Caim, então invejoso, convida seu irmão ao campo e o mata. Então, amados irmãos, a inveja mata desde o começo da história da humanidade. Ela trouxe morte na primeira família que pisou sobre a terra. Mas, amados irmãos, ela é pior ainda quando ela se reveste de religiosidade.
Eu não sei se vocês se lembram no deserto, quando Deus está usando Moisés de maneira exponencial, amados irmãos, e ele faz algo que não agrada a sua irmã Miriam e a seu irmão Arão, e eles saem difamando aquele homem, amados irmãos, que era o pastor de Israel, e que, amados irmãos, era o mediador daquela primeira aliança e tipificava o próprio Senhor. Então Deus coloca uma lepra em Miriam para que ela não difame mais Moisés. E também o próprio Salmo 106, versículos 16 e 17 nos diz que Coré, Datã e Abirão invejaram, amados irmãos, Moisés no deserto, e Deus fez com que a terra abrisse e os comesse vivos diante dos olhos de todos, irmãos. A inveja traz morte, irmãos, também dentro da igreja, também no meio do povo de Deus. E nesse texto, amados irmãos, nós encontramos esse belo varão, esse santo homem de Deus, que é João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o profeta do Messias, sendo tentado, amados irmãos, pela inveja. Mas Deus é tão misericordioso e dá a esse servo abençoado vitória contra esse pecado. Ao olhar para a vida dele, nós também seremos vitoriosos contra esse pecado. Amados irmãos, João foi o profeta do Messias. E quando João, amados irmãos, se levanta pregando no deserto da Judéia, o seu ministério traz um verdadeiro avivamento, uma grande comoção. Havia 400 anos que Deus não falava. Imagine o povo com fome da palavra de Deus, com fome de ouvir a voz do Senhor. E quando João se levanta pregando no deserto da Judéia, amados irmãos, Mateus nos conta no capítulo 3, que vem a ele em grande comoção toda a província da Judéia, toda a província que está ao redor do Jordão e toda a cidade de Jerusalém. Multidões, amados irmãos, vão ao deserto para ouvir João Batista pregar. A mensagem dele é dura, ele chama o povo de raça de víboras, e o cerne da sua mensagem é: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Mas o ministério de João é apoteótico, ele batiza, amados irmãos, centenas, amados irmãos, milhares de pessoas, dizendo que veio preparar o caminho do Senhor. Mas quando Jesus aparece, amados irmãos, e João batiza e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seus próprios discípulos deixam de segui-lo e agora se tornam discípulos do Senhor Jesus. E é natural agora, amados irmãos, que o ministério do Senhor Jesus cause grande impacto, e as pessoas já não vão mais atrás de João para ouvi-lo pregar. Agora elas procuram Jesus, que é o Filho de Deus, porque Ele é o próprio pregador e a própria pregação em pessoa. E o texto nos conta aqui, amados irmãos, que o Senhor Jesus estava batizando, amados irmãos, da além do Jordão. Mas não era Jesus quem batizava. O capítulo 4, versículo 2, mostra que eram seus discípulos. E João estava batizando em Enom, perto de Salim. E, amados irmãos, sempre em alguns momentos da vida, quando as coisas não estão no ápice, na glória que nós desejaríamos que estivesse, aparece alguém para colocar o dedo na nossa ferida. E aqui então um discípulo de João começa a debater com o judeu. E eles começam a debater acerca da purificação. E o batismo de João era batismo para arrependimento. O texto não é claro quanto a isso, mas eu imagino que o judeu se aproximou, amados irmãos, do discípulo de João e disse: ué, o seu pastor não era o grande pregador? Não era o profeta do momento? Ele não pregava e todas as multidões vinham escutá-lo, querido amigo. E agora o que está acontecendo? O povo está diminuindo, estão todos indo escutar o novo profeta, o novo pregador, Jesus. E o discípulo de João, indignado, pega aquele judeu e vai falar com João, e diz o seguinte aqui no versículo de número 26, amados irmãos e irmãs: mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Como que dizendo a João: o Senhor vai aceitar isso? Foi o Senhor que o batizou, o Senhor que era o grande pregador, e agora ele batiza da além do Jordão. O Senhor é João Batista, e ele se chama Jesus, e agora todos estão indo em encontro, o Senhor vai aceitar isso? E João, amados irmãos, nos ensina, com seu testemunho, como vencer a inveja. Em primeiro lugar, amados irmãos, ele diz: olhe para Deus. Como vencer a inveja? Olhe para Deus. No versículo 27, João diz: o homem não pode, vamos ler comigo, versículo 27, todos juntos, vamos lá?
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João, amados irmãos, olha para Deus. João reconhece que a fonte de todas as bênçãos é o Senhor. Ele reconhece, amados irmãos, que o seu ministério foi abençoado, foi apoteótico e preparou o caminho do Senhor Jesus, amados irmãos, porque Deus o escolheu para isso. Deus o colocou no deserto da Judéia, pregando, amados irmãos, de uma maneira impactante, vestindo roupa de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, impactando o mundo com a pregação cheia de autoridade e unção. E agora, amados irmãos, o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, apareceu e está sendo exaltado diante do povo. E João reconhece que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João reconhece, irmãos, ao olhar para Deus, que tudo vem de Deus, que ele foi abençoado porque Deus o abençoou. E agora Jesus está impactando o mundo, amados irmãos, porque ele vem de Deus. Ele olha para Deus e reconhece a fonte de todas as bênçãos. Como vencer a inveja? Olhe para Deus. Reconheça, irmão, que todas as bênçãos vêm de Deus. Reconheça que ninguém pode ter nada, amado irmão, de seu próprio modo, com sua própria força, pelo seu próprio poder, mas todas as bênçãos vêm das mãos dadivosas do Senhor para nós. Irmão, se nós reconhecêssemos isso, nós não encontraremos lugar para inveja, nem para o orgulho em nosso coração. Porque se alguém está sendo abençoado próximo de nós, é porque Deus resolveu abrir os céus e derramar sobre aquela vida bênção sem medida. Se você entende isso, amado irmão, você dá toda a glória a Deus. Paulo fala muito sobre isso em 1 Coríntios 4:7, quando ele diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Nada vem de você, nada vem de mim. Eu, amados irmãos, não escolhi meus dons, não escolhi onde iria nascer, não escolhi o dia em que me converteria. Tudo vem de Deus, amado amigo e irmão. E se os nossos dons, se a nossa salvação, se os nossos talentos vêm do Senhor, nós deveríamos dar toda a glória a Ele. Não deveria haver em nosso coração espaço para o orgulho e para a inveja, porque todas as bênçãos que qualquer um de nós recebe vêm das dadivosas mãos do Senhor. Se você quer vencer a inveja, olhe para Deus, dê toda glória a Deus. Eu me lembro, amados irmãos, daquela história que Tim Keller conta, escrita por Elisabeth Elliot, que não está, amados irmãos, revelada no Santo Texto, mas é muito preciosa. Elizabeth Elliot, escritora notável, conta a história do jumentinho no qual Jesus montou no domingo de Ramos. Depois daquele domingo tão maravilhoso e apoteótico, vocês se lembram, o Senhor Jesus manda buscar o jumentinho, monta nele, e as pessoas vão colocando palmas no chão, suas vestes, e gritando: Hosana, bendito filho de Davi, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Foi domingo de Ramos, antes da morte do Senhor Jesus. No final da tarde, o jumentinho volta para casa. E na segunda-feira de manhã ele disse: ontem eu entrei em Jerusalém e todos cantaram para mim. Todos disseram Hosana e gritavam: bendito que vem em nome do Senhor. Hoje voltarei a Jerusalém e eles me receberão da mesma maneira e cantarão para mim e me exaltarão. Então, quando ele sai do caminho de sua casa, ninguém olha para ele. E ele vai entrando em Jerusalém e começa a zurrar, amados amigos e irmãos, para ver se alguém o reconhece, e ninguém fala nada para ele. E ele diz: esses seres humanos são tão estranhos. Ontem eles cantavam para mim, eles me glorificavam, me exaltavam, e hoje eles nem reconhecem. Já sei o que farei. Irei ao mercado de Jerusalém, onde as vielas são estreitas, e lá me reconhecerão. Então o jumentinho se dirige ao mercado de Jerusalém. E ali naquele mercado, então, ele começa a zurrar, amados amigos e irmãos. Por fim até falou: ei, vocês não me reconhecem? Eu sou o jumentinho que esteve aqui ontem. E alguém irritado deu um tapa nele e falou: sai daqui, seu jumento. E o jumentinho voltou para casa, cabisbaixo, deprimido, entristecido. Chegando em casa, ele se encontrou com a mamãe jumenta. E a mamãe jumenta virou para ele e falou assim: jumentinho lindo do meu coração, o que traz tanta tristeza para você? Ele diz: mamãe, eu não entendo esses seres humanos.
Ontem eu entrei em Jerusalém, eles cantavam para mim, colocavam palmas, suas roupas, gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e me receberam de uma maneira gloriosa. Hoje eu voltei a Jerusalém, mamãe, eles nem sequer me olharam, pelo contrário, me agrediram, me bateram, me insultaram, mamãe, quase me mataram, esses seres humanos são loucos. E a mamãe jumenta olha para ele e fala assim, jumentinho bobinho, ontem você estava montado pelo rei, hoje você estava sozinho. Ontem você foi com o poder e a presença do rei, hoje você foi confiado no seu próprio poder. Você precisa reconhecer que sem Jesus você não passa de um jumento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Nós não somos nada, que tudo na nossa vida seja feito para a glória do Senhor. Como vencer a inveja? Olhe para Deus, dê toda a glória a Deus. Reconheça que todas as bênçãos que você ou qualquer outra pessoa venha receber, vem das dadivosas, bondosas, generosas e graciosas mãos do Senhor. Olhe para Deus e você será feliz e vencerá a inveja, em nome de Jesus. Você tem vencido a inveja? Como vencer a inveja? Olhe para Deus. Mas em segundo lugar, olhe para si mesmo. Como vencer a inveja? Em primeiro lugar, olhe para Deus. Mas em segundo lugar, olhe para si mesmo. João, amados irmãos, no versículo 28 diz o seguinte. Olhem comigo para o texto. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João reconhece muito bem o seu próprio lugar, amados irmãos. Ele olha para si mesmo e ele não quer roubar o lugar do Senhor Jesus. Ele sabe que é limitado, mas tem uma missão específica. João estava pregando no deserto da Judéia, irmãos. Mandaram os judeus de Jerusalém, muito invejosos, chateados, porque ele agora está em grande destaque, mandaram perguntar para ele, ei, você é o Cristo? Ele falou, claro que não, não sou de jeito nenhum. Viraram para ele, então, quem é você? Você é o profeta? Você é Elias? Ele falou, não sou. Então, quem que você é? Por que você está pregando desse jeito? Ele responde, citando Isaías 40, de 1 a 3, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João está dizendo, irmãos, que ele sabe qual é o seu chamado. Ele não é o Messias e não quer tomar o lugar do Salvador. Ele não quer a glória para si. Ele é o profeta que veio preparar o caminho do Senhor. João, amados irmãos, reconhece que ele é aquele que joga o tapete vermelho para que o noivo entre glorioso. Ele reconhece que ele é aquele que quando o noivo aparece, ele ele veio tocar a trombeta para anunciar a glória do noivo. Ele não quer competir com o noivo. Ele tem um chamado específico e, portanto, se humilha na presença de Deus e olha para si mesmo. E sabe que não precisa competir com ninguém, porque Deus tem um chamado único, pessoal, intransferível, inarredável, incomparável para a vida daquele servo de Deus. Ele olha para si mesmo e reconhece a sua limitação. E reconhece que deve cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Com ele nós aprendemos a vencer a inveja. Em primeiro lugar, olhando para Deus. Em segundo, olhando para aquilo que Deus requer de nós. E para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Como vencer a inveja? Olhe para si mesmo. Preste atenção, irmão. Deus não te chamou para ser o seu irmão. Deus não te chamou para ter as mesmas características que o seu irmão. Deus não fez você nascer na família do seu irmão. Ele está no controle de tudo. E você foi feito de uma maneira única, especial. Você que é pecador, que é pecadora, foi redimido por Cristo Jesus. Você é único. Ninguém é igual a você. Ninguém tem sua impressão digital. Ninguém tem seu DNA. Ninguém tem suas habilidades. Ninguém tem seus defeitos. Ninguém tem seus talentos. Você é único. Você foi feito único para a glória de Deus. E você tem que olhar para a sua vida e parar de ficar se comparando com os outros e reconhecer qual é o chamado de Deus para você, amado amigo e irmão. Eu gosto muito, irmãos, da parábola dos talentos. Jesus é o Senhor que vai para uma terra distante, dá suas
fortunas a seus servos. A um dá 5 talentos, a outro 2, a outro dá 1. Cada um conforme a sua própria capacidade. A Bíblia diz, e então partiu. Aquele que tem 5 sai imediatamente a negociar, ganha 5. Aquele que tem 2 sai a negociar, ganha 2. Aquele que tem 1 é incrédulo, não crê no Senhor, abre a terra e sepulta o talento. Não era crente, ainda que estivesse na igreja. Quando o Senhor daqueles servos voltou, depois de muito, muito tempo, aquele que tinha 5 talentos, chegou para o seu senhor e disse, Senhor, 5 talentos me confiaste, tens aqui outros 5 talentos que ganhei. O Senhor diz a ele, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que chega com 2 talentos, ganhou outros 2. E entrega para o Senhor e fala assim, Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. O Senhor não vira para ele e fala assim, mas o seu irmão ganhou 5, por que você não ganhou 5? Não. O Senhor deu a ele a habilidade para ganhar 2. E o Senhor diz a ele, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus não vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão, meu irmão. Então preste atenção, se o seu irmão tem 5 talentos, glorifique a Deus porque você tem um só. Porque quem tem 5, irmão, tem que render 5. Ai daquele que tem 5 e não rende 5. Quem tem 2 tem que render 2. Se você tem um só, meu irmão, glorifique a Deus, porque você tem que render um só. Pare de invejar, meu irmão. Se o seu irmão tem uma grande mansão e você não mora naquela mansão, sabe por quê? Porque naquela mansão o seu irmão tem que deixar ela limpinha, tem que contratar alguém para pagar, para cuidar daquela mansão. Quando chega alguém na igreja, o pastor precisa receber alguém em casa, quem vai receber é seu irmão, não é você, tá certo? Ele é quem tem que de vez em quando fazer um jantar, fazer uma comida, levar a liderança da igreja lá e ter um momento especial. Deus deu aquela casa para ele, então glorifique a Deus. Porque você vai ser convidado para comer pizza lá. Então louve o Senhor. Pare de reclamar que você não tem aquela casa é do seu irmão. Pare de reclamar que você não tem o carro do seu irmão, porque o seu irmão foi chamado para pegar esse carro e fazer uma viagem missionária no Nordeste e abençoar quem está necessitado. Se você, meu irmão, não tem carro, anda a pé, glorifique a Deus, Deus te deu 2 pernas. Sirva o Senhor com alegria. Tem gente que nem andar pode. Pare de reclamar, pare de se comparar com os outros. Reconheça o seu lugar e seja grato por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, dando toda glória e honra ao nome de Jesus. Irmãos, nós não temos direito de exigir nada a Deus, não. Muitas vezes você fala de gente que diz, eu decreto, mas quando Deus não faz algo que você quer, você fica emburrado. Já viu o crente bicão assim, ó, estou com raiva, Senhor, estou de calundu, o crente de calundu, crente bicão. Toma vergonha, meu irmão. Se arrepende, se converte. Que história é essa? Deus tem a obrigação de te dar alguma coisa? Eu e você merecemos o inferno. Então, meus irmãos, vamos reconhecer o nosso lugar e vamos nos humilhar na presença do Senhor e vamos louvar a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida e vamos cumprir o chamado que Ele tem para cada um de nós. Irmãos, alguns anos atrás eu li o livro de Os Guinness. Eu li, ainda era pastor no Chile, O Chamado. Indico você que lê esse livro. Os Guinness conta nesse livro, amados irmãos, o dia do sepultamento do grande imperador do Império Austro-Húngaro, Franz Joseph. Esse império, amados irmãos, ruiu no fim da Primeira Guerra Mundial. E os imperadores austro-húngaros, era um grande império europeu, eram sepultados na igreja dos frades capuchinos em Viena, na Áustria. Então, depois de muitos dias de velório, já me disseram que Viena é uma das cidades mais lindas do mundo. Eu espero conhecê-la antes de Jesus voltar, se um dia o Senhor me permitir. Então, amados irmãos, nas ruas daquela cidade havia um grande cortejo fúnebre. Toda a nação, amados irmãos, se dirigia àquele lugar. E quando chegava a hora do sepultamento do imperador, eles são sepultados na igreja dos capuchinos. Então, a porta da catedral estava fechada. E o mestre de cerimônia, que conduziu a cerimônia do sepultamento de Francisco José, em 1916, bateu na porta da catedral. E lá de dentro, a voz de um monge, que representava a voz, talvez, de um anjo no céu, respondeu, quem bate a porta? O mestre de cerimônia diz, Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E a voz grita lá de dentro, não te conheço. Depois de alguns instantes,
Quem está a bater? Franz Josef, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Croácia, rei da Lodoméria, arquiduque de Cracóvia. Nunca te conheci. Passam-se alguns instantes. Quem bate a porta? Franz Josef, um miserável, pobre, indigno pecador que carece da graça do Salvador, o Senhor Jesus. Se abrem os portões da catedral. Lá de dentro se ouve: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que foram preparadas para você. Eu e você somos pecadores que receberam a graça de Jesus. Não vamos nos exaltar, não vamos reclamar, não vamos murmurar, não precisamos com ninguém nos comparar. Nós somos abençoados pelo Senhor que veio aqui nos salvar, nossa vida resgatar, nosso coração mudar, nossa alma transformar, todo o nosso ser restaurar. Nele veio nos vivificar, para a nossa vida verdadeiramente alegrar, para que hoje e sempre nós vivamos para o nome de Jesus. Exaltar. Reconheça o seu lugar. Você tem vencido a inveja, Santo Varão? Tem vitória sobre a inveja, mulher de Deus? Como vencer a inveja? Olhe para Deus. Olhe para si. Olhe para o próximo. Como vencer a inveja? Olhe para o próximo. Versículo de número 29. Eu vou começar lendo, a igreja vai ler. Vamos lá, eu vou ler o que tem a noiva e vocês terminam a leitura para mim. Vamos lá? O que tem a noiva... Amados irmãos, o casamento judaico era muito interessante. Não era como os casamentos dos dias de hoje. Esse ano nós emprestamos a igreja aqui para um casamento muito importante. Fotos muito bonitas foram tiradas. A polícia estava na rua, o casamento belíssimo que aconteceu. Mas o casamento dos dias da Bíblia não era o casamento de um dia só. O casamento, irmãos, durava 7 dias, às vezes até 10. Então, amados amigos e irmãos, quando um homem queria casar-se com uma mulher, ele convidava, junto com seu pai, o seu melhor amigo, o amigo do noivo. Então, eles iam conversar com o pai da noiva. E o amigo do noivo, então, fazia a oferta de dote, conversava sobre todas as tratativas, recebia o sim, e era o responsável por organizar o casamento. Então ele confeccionava os convites que seriam enviados para todo Israel. Ele era responsável por preparar o alimento que alimentaria o povo em todos os dias da festa. Ele era responsável pela provisão do vinho, querido povo de Deus. E de repente então ele preparava todo lugar e o dia da cerimônia, amados amigos e irmãos. E quando chegava a hora do casamento, o amigo do noivo querido, quando diziam à noiva: eis o noivo, saía ao seu encontro, o amigo do noivo estava ali e caminhava com a noiva e preparava todas as coisas. E talvez o amigo do noivo pudesse pensar: eu pedi a mão da noiva, eu organizei o casamento, eu mandei os convites, eu comprei a comida, eu preparei o vinho, essa noiva está tão linda, quem merece casar com ela sou eu. Mas João é o amigo do noivo e o noivo é Jesus. E ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo.
Jesus era o próximo de João, e João se alegra com o seu próximo. Quando nós sabemos que quem está ao nosso lado é nosso próximo, nosso irmão, nós nos alegramos com ele. João diz: o que tem a noiva é o noivo, e Jesus é o noivo da igreja. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Essa expressão aqui é muito forte e muito crua, amados irmãos. Quando o noivo então tomava a noiva, eles entravam para sua tenda e consumavam o casamento. E quando eles consumavam o casamento, se confirmava a virgindade da noiva. E o noivo então gritava de alegria, porque a sua noiva era pura e tinha sido dedicada a ele. E João está dizendo: quem toma a noiva é Jesus. Quem purifica a noiva é Jesus. E quando eu ouço a voz do noivo celebrando a pureza da noiva, eu me alegro. E ele diz aqui: quem o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Esse verbo se cumpriu no grego significa literalmente, irmãos, como um copo que vai se enchendo de água e transborda. João está dizendo: a igreja de Jesus, eu só fui um pregador, eu só preparei a noiva, eu só chamei o povo. Agora chegou o dono da igreja, o Senhor da igreja, aquele que a ama. E quando eu vejo o Senhor da igreja, o noivo, eu estou literalmente explodindo e transbordando de alegria. João olha para Jesus, que era seu próximo, e consegue se alegrar, amado amigo e irmão, com o sucesso e a bem-aventurança daquele que está ao seu lado. Amados irmãos, a Bíblia nos manda chorar com os que choram e que nos alegremos com os que se alegram. Muitas vezes é muito fácil chorar com quem chora, mas quando alguém que está do seu lado vem e recebe aquela bênção que você queria, dá uma dor de cotovelo tão grande, você tem que segurar assim, né? De repente você está ali, você e seu amigo, você estudou para aquele concurso público, você fez 3, 4 cursinhos e você se matou, e de repente vem seu amigo que estudou sozinho, ele passa em primeiro lugar e você não passa. Fala sério, hein? Você tem que dizer: glória a Deus, eu me alegro com meu irmão, porque ele passou no concurso, vai ter dinheiro e vai pagar uma pizza para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem que, amado irmão, olhar para o seu próximo e louvar a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado na vida dele. Se alegre com o outro, irmão, porque quando Deus abençoa o seu irmão, Ele está abençoando você. Se nós somos um povo, se nós somos um, se nós somos família, quando qualquer um de nós é abençoado, amado irmão, todos nós somos abençoados. Então nós temos que olhar para o nosso próximo e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Irmãos, é muito triste às vezes ver que no meio do povo de Deus as pessoas competem quando têm dons e talentos. Alguns não querem ver os outros exercendo suas habilidades, suas capacidades. E, amados irmãos, nós não deveríamos ser assim. Outro dia levei minha senhora ao médico, e o médico indicou outro médico, e o outro indicou outro médico, e cada um do outro indicando judeu, irmão. Judeu indica tudo um ao outro. E nós, porque eles querem, amados irmãos, cuidar uns dos outros como povo, e quando um deles é abençoado, todos são abençoados. E nós que somos o povo da cruz, e nós que somos o povo de Deus, e nós que somos a família de Jesus, não temos a capacidade de nos alegrar quando o nosso irmão é abençoado, meus irmãos. Se nós temos o amor de Deus em nossos corações, se nós amamos essas pessoas que estão ao nosso lado, pelas quais Cristo morreu, quando elas são abençoadas, nós somos abençoados. Nós somos uma família. Então, quando um irmão nosso é abençoado, nós deveríamos soltar foguetes, irmãos, e louvar a Deus, dar toda a glória a Deus, porque o Senhor está abençoando alguém que nós amamos, alguém que faz parte da nossa família. Ontem eu contei no sermão, irmãos, que lá em Santiago, na sexta igreja em que fui pastor, em um dia em que os irmãos resolveram celebrar o aniversário do pastor, eu fiquei muito impactado com algo que eu já tinha lido num livro de Charles Swindoll, mas nunca tinha visto. Os irmãos se juntaram na casa de um irmão de boas condições, e no dia do aniversário do pastor, colocaram um grande prato na hora do almoço, deram ao aniversariante, e lá na borda do prato, um prato pintado, com um galo bonito no meio, e na borda dizia assim: hoy tu eres una persona muy especial. E me deram um prato, eu falei: o que é isso, gente? Para com isso, que história é essa, que especial? Que eles: não, pastor, por favor, aceita. É um costume de algumas famílias aqui da igreja. E aí nós queremos dizer que nós agradecemos a Deus pela sua vida.
E de repente, irmãos, eu fui percebendo que todas as vezes que a gente saía com aquele grupo querido, quando um jovem passava no vestibular, ia para o restaurante, o prato ia lá, 8 reais uma pessoa, muito especial, né? Quando algum amigo pedia a noiva em casamento e a noiva aceitava, o prato estava lá, 8 reais uma pessoa, muito especial. Quando alguém, amado irmão, conseguiu um emprego, lá estava o prato, 8 reais uma pessoa, muito especial. E era um momento, amado irmão, de dizer à pessoa que nós nos alegrávamos com as bênçãos que Deus derramava sobre ela. Eu falei com o Cleuso, quando nós voltar para o Brasil, vamos fazer esse prato. Nós não fizemos, irmãos. Mas ainda há tempo para tudo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós saibamos, irmãos, agradecer a Deus e olhar para o nosso irmão e dizer para ele que bênção que o Senhor tem cuidado de você, que bênção que o Senhor tem derramado, bênçãos grandiosas sobre a sua vida. Eu me alegro com você, porque você faz parte da minha família. Cristo morreu por nós. Que Deus nos dê a bênção de olhar para o próximo e nos alegrarmos com ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você tem se alegrado com os demais? Amém? Ouviu um amém com convicção? Vamos lá? Amém, que bom, né? Como vencer a inveja? Olhe para Deus. Olhe para si mesmo, olhe para o próximo, mas em último lugar, olhe para Jesus. Como vencer a inveja? Olhe para Jesus. Eu vou ler o versículo 30 uma vez, vou acelerar segunda vez. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você, vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão João aqui está pintando um quadro maravilhoso. Na história da redenção, no teatro da glória de Deus, João entrou e teve uma grande participação especial na peça. E a peça da história da salvação de Deus era tão gloriosa que alguns olharam para João e pensaram que ele pudesse talvez ser o protagonista e o ator principal dessa grande obra de arte que é a história da redenção. Mas João anuncia na própria obra de arte, no próprio teatro da glória de Deus, que ele não é o protagonista, ele só está preparando o caminho. Então quando o protagonista chega, ele joga o tapete vermelho, toca a trombeta, anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora ele diz: é necessário que ele vá crescendo e que eu vá diminuindo. É necessário que ele esteja no centro do palco, que todas as luzes estejam focadas nele e que ele seja glorificado. E já chegou a minha hora de partir e sair de cena. Ele tem que crescer, a ele seja dada toda a glória. Eu tenho que diminuir. Olhe para Cristo. Você pode vencer a inveja quando você não viver para a sua glória, quando você não buscar o aplauso do homem, quando você entender que você não precisa de reconhecimento nem de A nem de B para ser feliz nessa vida, quando você entender que você já foi amado antes da fundação do mundo, que você foi escolhido por graça pelo Senhor, que Cristo já morreu na cruz por você, que você é selado com o Espírito Santo, que das mãos do Pai ninguém te arrebata. Então você não precisa viver mais para você, você não precisa provar quem você é, você pode viver para a glória, para a exaltação, para o louvor, para a adoração do nome do nosso Deus. E você vai entender que é Cristo quem tem que brilhar, e você precisa desaparecer. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que Cristo seja exaltado em nossa vida, irmãos. Irmãos, eu sempre amei pregação. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele já me chamou para pregar. Eu acho que, apesar de ser um miserável pecador, foi o dom que Ele me deu. Alguns têm muitos dons, eu não sou dos que tenho muitos, eu tenho poucos, né? Talvez um só. E, amados irmãos, eu sempre fui apaixonado pela história da pregação. Quando Deus me chamou, eu lia os melhores pregadores, ouvia os melhores pregadores do nosso país, estudava. E um dos pregadores que eu sempre admirei na história da igreja foi George Whitefield. Junto com João Crisóstomo, que foi pastor em Antioquia e em Constantinopla, ele é considerado, junto com Spurgeon, talvez alguns dos maiores pregadores da história da igreja, dos pregadores fora das Escrituras. E George Whitefield foi um moço muito usado por Deus.
Ele foi um moço, ele era diácono na igreja da Inglaterra, ele foi estudar em Oxford, amados irmãos, e se converteu ali. Eu queria a atenção de todos e silêncio até lá em cima, por favor, para não desviar a atenção do pregador, ilustração importante. Então, amados amigos e irmãos, de repente, aquele moço, querido amigo e irmão, se colocou nas mãos de Deus e começou a orar, e quando ele foi ser consagrado como um pregador, ele nunca tinha pregado, ele estudou teologia em Oxford, ele orou e jejuou durante 3 dias, e quando ele subiu no púlpito para pregar, a igreja estava lotada, amados irmãos, e começou um grande avivamento. Algumas pessoas com tanta convicção de pecado choraram tanto no sermão que até desmaiaram. E alguns estavam dizendo que a pregação de Whitefield estava promovendo a loucura. Mas aquele moço começou a pregar, e ele pregava nas igrejas, e de repente os pastores começaram a ficar com ciúmes, e não deixavam ele ser convidado para pregar em alguns lugares, e fecharam as portas das igrejas, e ele resolveu ir pregar nas minas de carvão em Kingston, e ele pregava para aquele povo miserável que não podia ir à igreja, e ele conta, amados irmãos, que enquanto ele pregava, aqueles mineiros com a cara negra de tanto carvão, choravam, e as lágrimas ficavam marcadas, os sulcos na face deles, e de repente ele começou a pregar para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas do século XVIII, e ele, amados irmãos, era amigo de John Wesley. Eles tinham uma teologia diferente, porque Whitefield era calvinista e cria na soberania de Deus, e ele começou a querer convencer Wesley a pregar fora das igrejas. Wesley achava que era pecado pregar fora do templo, e foi Whitefield que o convenceu. Mas, irmãos, então Whitefield resolve ir para a América, e um historiador, amados irmãos, reverendo Alderi, cita isso num artigo sobre Jonathan Edwards, o teólogo do coração e do intelecto, numa nota de rodapé. O historiador diz que a pregação de George Whitefield foi a responsável por unir as 13 colônias americanas. Quando Whitefield pregava, irmãos, certa feita ele pregou na Filadélfia. A cidade tinha, amados irmãos, 18 mil habitantes, mas 21 mil pessoas se juntaram na praça para ele ouvi-lo pregar. Ele pregou no fórum, e lá estava, admirando a pregação de George Whitefield, Benjamin Franklin, que se dizia agnóstico, esse senhor que você vê na nota de $100. Ele ouvia George Whitefield pregar e ficava maravilhado. E Whitefield pregou na América na época de Jonathan Edwards, e Deus mandou um grande avivamento, amados irmãos. Ele passava e pregava 3, 4 vezes todos os dias, e todas as igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, anglicanas, todas cresceram naquele grande avivamento. E ele volta e é usado na Inglaterra, amados irmãos. Certa feita ele está pregando na cidade de Edimburgo, e David Hume, que é, amados irmãos, o fundador dessa filosofia chamada deísmo, que diz que Deus criou o mundo e deu corda nele como um relojoeiro, e deixou o relógio tocando tic-tac, 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 e agora Deus não pode intervir mais no mundo. Ele só é o Criador, mas ele não se envolve conosco. Uma vez Whitefield, amados irmãos, foi pregar em Edimburgo, e de repente então David Hume foi visto correndo na rua, e alguém perguntou para ele: Dr. Hume, onde o senhor vai? E ele falou assim: vou ouvir George Whitefield pregar. E alguém virou para ele: o senhor agora é crente, o senhor crê? Ele disse: eu não, mas ele crê. Quando Whitefield pregava com tanta fé, até os ateus queriam ouvi-lo pregar. Whitefield volta para a Inglaterra, irmãos. E quando ele está voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra, John Wesley, um santo varão de Deus, que ainda que não tenha a mesma teologia que eu creio, mas eu admiro pelas obras que fez, John Wesley começou a publicar no jornal que a doutrina da predestinação era uma doutrina de demônios, e que George Whitefield, apesar de ser um dos maiores pregadores da história da igreja, estava defendendo uma doutrina de demônios. E Whitefield escreveu uma carta para ele: senhor Wesley, não faça isso. Nós não precisamos dividir o evangelho. O inimigo quer nos dividir, mas não houve, amados irmãos, condição. Whitefield, que era o grande pregador de Londres, quando volta agora, vai pregar, as pessoas jogam tomate nele na rua. Ele era um homem vesgo, amados irmãos, mas um tremendo pregador eloquente. Então constrói um tabernáculo de Whitefield, e ele começa a pregar em Londres. E quando ele está pregando ali, os discípulos dele dizem assim: mestre, o senhor é o primeiro líder do avivamento. John Wesley se levantou e tomou o seu lugar. Nunca houve um pregador tão poderoso como o senhor na história da igreja. O senhor não pode aceitar esse tipo de coisa. Se levante, pregue, tome a liderança do avivamento, mostre para esse John Wesley que ninguém prega como o senhor, e tome o seu lugar. Whitefield olha para eles, irmãos, e diz o seguinte: morra
para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de todos. Por que você faz o que faz? Que o nome de Cristo seja exaltado em nossa vida. Que morra o nosso nome, seja sepultado, jogado na lama e na sepultura. Que viva para sempre o nome de Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exultação, todo júbilo, todo verdadeiro louvor sejam dados ao nome de Jesus. Que Ele brilhe, que Ele apareça, que Ele cresça, porque Ele deixou a glória. Ele é Deus e deu a vida na cruz para nos salvar. Que tudo na minha vida e na sua vida seja feito para a glória de Deus. Como disse Paulo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Nunca ninguém te amou como Jesus. Que você então pare de viver para si mesmo, e quando você viver para a glória de Deus, você não vai se importar se alguém está se destacando, porque se essa pessoa está se destacando, é Deus quem a está levantando, e se Deus a está levantando, é porque Deus tem um projeto maravilhoso na vida dessa pessoa, e Deus a está levantando não para que ela mesma seja exaltada, mas para que o nome de Jesus seja levantado bem alto, e para todo aquele que olhar para Ele e nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para Jesus. João só venceu a inveja porque ele olhou para Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar e pagar os nossos pecados. Se você, meu irmão, tem sido invejoso, se arrependa hoje do seu pecado em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. O Senhor te perdoa, o Senhor te purifica. Peça ao Senhor perdão. Diga: Senhor, eu quero viver para a tua glória e não para mim. Então, ô irmão, olhe para Deus, olhe para você, olhe para o próximo, olhe para Jesus e dê a Deus, somente a Deus, toda a glória. Que Deus te dê vitória sobre a inveja, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Quero convidar você a orar nesse momento. Você ouviu essa mensagem de: Senhor, eu preciso ser curado. A inveja tem colocado em mim um desejo de matar. Ou se você tem sido invejado, Jesus também foi invejado, foi morto por inveja. Peça: Senhor, me dá graça. Eu não quero ser alguém que fica amargurado por causa de inveja. Me ajuda, Senhor, a viver para a glória de Deus. Me ajuda, Senhor, a ser uma bênção. Me ajuda, Senhor, me dá vitória, em nome de Jesus, amém. Se você ouviu esse sermão e quer pedir a Deus: Senhor, me deixa viver para a tua glória e não para mim, queria convidar você a se colocar de pé onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai dos céus, nós estamos aqui clamando ao Senhor que nos perdoe. Muito obrigado, porque o Senhor deu Cristo na cruz por nós, e também pelos heróis da Bíblia, que às vezes tropeçaram, mas muitas vezes venceram, porque Cristo morreu por eles. E nós te louvamos, Deus, pela vida de João, acerca do qual Jesus disse que ninguém na terra é maior no reino de Deus do que esse homem. Esse próprio João que anunciou Cristo e teve sua cabeça cortada por ser fiel ao Senhor, mas que num momento de angústia e dúvida titubeou e perguntou a Jesus, depois de ter anunciado que ele era o Cristo, se ele era o Cristo mesmo.
E Jesus confirmou e louvou a Deus pela vida deste homem. Pai, muito obrigado que o Senhor deu vitória a João sobre a inveja, porque ele vivia não para si, para a glória de Deus. Hoje teu povo está aqui, e talvez, Deus, ó Pai, alguns já invejaram outros, pelos talentos, pelos dons, pelos bens, pelo esposo, pela esposa que tem. A inveja é fruto do pecado. Mas se teu povo, Deus, ó Pai, cometeu esse pecado, Cristo morreu na cruz para salvar os invejosos. Ó Senhor, nós nos lembramos do Senhor Jesus na cruz, orando pelos invejosos que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, se o Senhor perdoou, orou pedindo perdão por aqueles invejosos, perdoa o teu povo, Senhor. E em nome de Jesus, tira de nós o desejo de viver para nós, de viver, ó Deus, ó Pai, para provar alguma coisa, para mostrar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. Ó Deus, dá-nos a bênção de reconhecer que tudo vem da Tua mão. Dá-nos a bênção, Deus, ó Pai, de cumprir o chamado individual que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor não nos chamou para ser nosso irmão, nosso amigo, nosso colega. Nosso chamado é único. Dá-nos a bênção, Deus, de nos alegrarmos com as conquistas do nosso próximo. E dá-nos a bênção, Deus, de viver para a glória de Deus. Dá vitória ao Teu povo sobre a inveja. Dá alegria do Teu povo de viver para a Tua glória. Abençoa a Tua noiva. Que Cristo cresça em nossa vida, que nós diminuamos, que aqui na Unida o nome de Jesus cresça e seja exaltado sobre tudo e sobre todos, que na vida de todos os presentes aqui e daqueles que nos ouvem na internet, que Cristo cresça, que sua glória resplandeça e que muitos conheçam o Salvador através, ó Deus, da pregação do Evangelho em nossa boca, do testemunho do que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós oramos, Senhor, e damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação, toda adoração ao Teu nome, ó Pai, e ao nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.